Agora veremos o processo de composição. Nós vimos que o processo de derivação é feito de que maneira? As palavras são derivadas. Então eu pego o mesmo radical e a partir desse radical eu acrescento prefixos, ou acrescento sufixos, ou acrescento os dois ao mesmo tempo, ok? E formo uma nova palavra. Agora, existem palavras que são formadas pelo processo de composição. O processo de composição, ele diz respeito a quê? Palavras compostas. Vocês viram isso quando aprenderam substantivos, adjetivos. Então, por exemplo, o que é um substantivo composto? É um substantivo formado por duas ou mais palavras, ou formado, na verdade, por dois ou mais radicais diferentes, né? Então, dentro do processo de composição, nós temos as palavras que são compostas por dois radicais ou mais, né? E existem duas formas de eu juntar esses dois radicais. Na primeira forma, que é a composição por justaposição, a justaposição, como é que vai acontecer? Eu vou apenas juntar as palavras, os radicais diferentes, e formar uma outra palavra. Não haverá perda de nenhuma letra, de nenhum som, de nenhuma vogal desse radical. Então, presta atenção. Pé de moleque. Eu tenho aqui pé, eu tenho moleque, eu tenho aqui a preposiçãozinha de no meio. E existe a palavra pé de moleque, que tem um significado, que é o nome do doce. Então, pé de moleque é uma palavra composta. Portanto, ela é formada pelo processo de composição. Nesse caso, composição por justaposição, porque as palavras estão aqui inteiras, sem perda nenhuma. Continuando. Beija-flor. Eu tenho aqui do verbo beijar e eu tenho o flor, a palavra flor. São dois radicais que não tem perda nenhuma. Observem que esses dois exemplos têm o hífen no meio separando, o que fica mais fácil para que a gente perceba que se trata de uma palavra composta. Quando nós olhamos uma palavra separada por hífens, nós já falamos, ela é composta, né? Mas calma que existe um outro caso. Guarda-chuva, mesmo caso, tá? Guardar da chuva. Então, ele guarda da chuva. Não houve perda de palavras, são dois radicais, duas palavras com significados diferentes que se uniram para formar uma outra, ok? Se eu falar só guarda, tem um significado. Se eu falar só chuva, tem um significado. Se eu disser guarda-chuva, eu já imagino o objeto que tem esse nome. Então, a palavra guarda-chuva é uma palavra que tem sentido e que foi formada por composição. Composição por justaposição. Eu uni outras palavras para formar essa. Agora, todas as palavras formadas por composição são separadas por hífen? Não. Vejam esses exemplos. Passa-tempo. O tempo passa. Não houve perda de nada, passa do verbo passar, tempo, não perdi nenhuma palavra, nenhuma letra, nenhum som. Porém, não há hífen, eu apenas juntei as duas palavras. Passa-tempo, formando uma palavra nova. Girassol, é do verbo girar e a palavra sol. Não houve perda. Na verdade, nesse caso, eu tive que acrescentar um S, quando eu juntei as duas. Porque pelas regras, né, gramaticais, se eu não acrescentasse esse S, eu teria que ler girasol, porque o S ficaria entre duas vogais e o S entre duas vogais tem som de Z. Então, para que isso não acontecesse, para que não perdesse o sentido de sol, né, com o fonema S, eu tenho que acrescentar esse S aqui. Então, eu juntei o gira, juntei o sol. Não houve perda, na verdade, houve ganho. Girassol. Girassol é uma palavra que foi formada, ela dá nome a uma flor. Essa palavra foi formada pelo processo de composição, porque ela é composta por duas outras, pelo gira e pelo sol, que se juntaram para formar uma outra palavra. Existe também o processo de composição por aglutinação. O que é aglutinar? Aglutinar é juntar tudo. A diferença entre esses dois processos, justaposição e aglutinação, na aglutinação, as palavras também vão ser formadas por dois ou mais radicais. A diferença entre eles é que no processo de aglutinação há perda. Eu perco som, eu perco letra quando eu formo para juntar palavras e formar uma outra. Como que isso acontece? Não existem muitas palavras na língua portuguesa formadas por esse processo de aglutinação, não, tá?
Então, vocês vão conhecer algumas e são com essas que nós vamos trabalhar mesmo. Exemplo, aguardente. Aguardente, para quem não conhece, é o nome da cachaça, pinga, é aguardente. Aguardente é uma palavra que foi formada pelo processo de composição por aglutinação. Por que aglutinação? Porque aguardente foi a junção, a união da palavra água mais a palavra ardente. O que aconteceu aqui? Eu perdi um A. A palavra não é escrita com 2 As juntos. Água ardente. É aguardente. Houve perda, eu uni 2 palavras, composição. Mas houve perda, então é o processo de composição por aglutinação. Outro exemplo, embora, que pouca gente sabe que o embora foi formado por esse processo. A palavra embora, quando nós usamos assim, por exemplo, o que é embora? Eu digo assim, embora estivesse cansada, fui à festa, tá? Então, quer dizer, mesmo estando cansada, né? É uma ideia, dá uma ideia contrária. Embora foi formado pelo processo de composição por aglutinação, porque eu juntei em boa hora. Eu juntei 3 palavras. Em boa hora. E ao juntar essas 3 palavras, portanto, processo de composição, eu juntei palavras, é uma palavra composta, o embora. Ao juntar essas 3 palavras, diferente daqui da justaposição, que as palavras ficaram separadinhas, eu consigo perceber cada palavra inteira, aqui eu perdi o A do boa, eu perdi o H e o O do hora. E o em boa hora virou embora, tá? Então, composição por justaposição, palavras compostas que não perdem nenhum elemento. Não perdem nenhuma letra, não perdem nenhum som. Elas apenas se juntam. Processo de composição por aglutinação. Também são palavras que são compostas, mas elas são formadas com a união de 2 ou mais, havendo perda de som, perda de letra. Como nesses exemplos, como nos exemplos que vocês têm aí na apostila. Ok?